Agora quem acordou vendo o passarinho feliz na manhã dessa quarta-feira é o nosso colunista, nosso engenheiro Felipe Vaz. Bom dia, doutor. Tudo bem? Bom dia, Tony. Bom dia, Marquinhos. Bom dia a todos os rádios ouvintes. E os internautas também. Só que nós vamos falar só de assunto pertinente à sua área, tá? Exatamente. Por favor. Porque os outros assuntos já foram abordados ali no café, né? Sim. Nem faz. Cheguei aqui, o clima tava um pouquinho pesado. Não sei o que aconteceu. De Corinthians, de futebol, a gente fala com o Gabriel Piscininho daqui a pouco. Deixa pro Gabriel, falou então. lá no café. Ele fazia de conta que ele não tava nem ouvindo, você percebeu? Tava com a cara... nem assisti o jogo. O Tony tava com a cara fechada hoje, eu não sei porquê. Fui dormir cedo. Eu dormi cedo. Eu durmo com o pôr do sol. Felipe, o que... Mas você falou que o nosso colunista, ele acordou todo feliz porque o dia está propício para a geração de energia, é isso? Quando está nublado, ele fica triste, é isso, Felipe? Sim, exatamente. E hoje vai ser justamente o nosso tema, é isso? Isso, vamos falar hoje sobre energia solar fotovoltaica. Um tema aí muito comentado aí nos últimos anos. E muito sustentável. E sustentável e totalmente renovável. Nós tivemos algumas mudanças, né, Felipe, nos últimos tempos nas legislações e mesmo assim a energia solar eu acho que tem aumentado a sua capacidade, podemos dizer assim? Sim, exatamente. A energia solar no Brasil, ela iniciou como resolução em 2012, que era a Lei 4.482, né, 482, era a resolução ainda. Teve uma revisão em 2015 e estava previsto para 2019 ela virar uma lei, né? Só que daí teve alguns atrasos, todo o pessoal que estava envolvido, deputados, senadores e tudo mais, estava um pouquinho conflitante lá os interesses e daí foi empurrado, bem dizer, para 2022, né? E também teve a pandemia no meio do caminho que deu uma paralisada em todo o processo. E daí 2022 foi protocolado e foi, bateu o martelo 6 de janeiro de 2022. Aí teve um ano de vigência que começou a valer agora 6 e 7 de janeiro de 2023. Então, portanto, a partir dessa nova data, tivemos algumas mudanças, sim, mas que não afetaram muito. Exatamente, né? Uma coisa importante para dizer, energia solar não acabou, né? Ele não acabou. É uma energia limpa, é uma energia renovável, né? Tem na sustentabilidade por trás disso. Só tá mandando um pouquinho de dinheiro para Brasília, né? Só isso. Exatamente. Então, assim, o que acontece? Quem homologou, né? Quem adquiriu o sistema até 6 de janeiro de 2023, ele teve o direito adquirido e permaneceu na lei anterior e vai permanecer até 2045. Né? Então, o que aconteceu? A partir de 7 de janeiro, entrou a nova lei, a 14.300, e agora tem uma taxa, né? Então, assim, a energia solar foi taxada 100%? Não, ela não foi taxada 100%. Então, assim, o que aconteceu? As concessionárias, elas conseguiram provar que você monta um sistema, ele gera energia, ele é conectado na rede elétrica e você devolve a energia que você está gerando, todo excedente, ela volta para a rede elétrica da concessionária e com isso você utiliza a linha de transmissão da concessionária. Então, assim, se você utiliza essa linha de transmissão, ela precisa de manutenção, ela tem um gasto, ela tem troca no cabeamento, troca de transformadores, e era um custo que as concessionárias provaram que não estavam conseguindo absorver. Então foi colocada uma taxa em cima disso. Então qual que é o intuito desse sistema? Quando ele é o conectado à rede, tem 3 tipos de sistemas. Então esse conectado à rede, que é o convencional, então você gera energia conectado na rede, o excedente vai para a rede e você troca com a concessionária por créditos. Que é o on-grid, né? Que é o on-grid. Então vamos simplificar aí para quem está nos ouvindo. Toda a energia que eu gero nas minhas placas solares não fica para o meu consumo. Eu deposito toda essa energia na rede da Companhia de Energia Elétrica. É assim, como que funciona? Ela, no período do sol, então o sistema ele ativa, ele entra em funcionamento. Se você estiver utilizando e tem a energia, o consumo instantâneo, né? A gente chama de simultaneidade. O que é simultaneidade? Então, por exemplo, agora tá sol,
vamos dizer que tem energia solar instalado aqui na rádio, então toda energia produzida já está sendo consumida pelo ar-condicionado, pela televisão. Aí, ou seja, o seu relógio ele vai virar menos, né? Não é isso? Se ele produz em excesso, o que é o produzir em excesso? O dia ele começa com uma pouca luminosidade, vai aumentando ao meio-dia, que é o pico da geração. Então, das 10, vamos falar assim, um sistema bem dimensionado, um sistema que está gerando em perfeitas condições, vamos falar que a alta produção começa às 10 da manhã e termina 2, quase 3 horas da tarde. Então essa alta produção, a chance de você estar produzindo muito mais energia do que você está consumindo no horário é maior. Então toda energia em excesso, vai embora para concessionária. Joga na rede. E o relógio, ele marca tanto o que entra e o que sai. Exatamente. Ele vai contabilizar a energia que você consumiu da concessionária e a energia que você injetou na rede. E daí no fim do mês faz aquela dedução, vê se você teve sobra ou se você tem algo a pagar. Daí vem lá. Então o que a gente chama de energia consumida, né? Ativa consumida, que é a energia que você consumiu da companhia, né? Da concessionária. E depois tem a injetada. E qual que é o intuito do sistema? Fazer essa subtração que em relação aos quilowatts fique zerado. Né? Então, por exemplo, se você consumiu 300 quilowatts no período da noite, né? Que é o período que não tem geração. Então você vai comprar essa energia da concessionária como era antes. Sim. Então, e você injeta mais 300. Deu zero na subtração, você vai pagar apenas o imposto, a taxa de disponibilidade, né? E a nova tarifa, que é a tarifa do fio B. Nós recebemos aqui a participação do nosso ouvinte, o Eduardo Fregulha. Bom dia, viu, Du? Um abraço para você. Ele mandou aqui um bom dia a todos. E ele falou assim, mesmo com essa taxa, a energia solar compensa e muito. Exatamente. Abraço, Eduardo. Grande amigo, Eduardo. Rádio Amador. Rádio Amador. Agora, Felipe, para os nossos ouvintes que estão nos ouvindo aí e gostaria de fazer um investimento nessa área, existe, assim, tem que haver um estudo para o que a pessoa consome, para ela saber se compensa ela fazer esse investimento, porque demora para você reaver, né, esse investimento, quantos anos? Sim. Porque às vezes você tira uma certa grana do bolso para fazer um investimento que muita gente acha que não é compensado, né? Sim, exatamente. Então o que acontece? Vamos falar assim, até um dos tópicos aí da matéria, que depois vai lá para a página, para o site, é assim, o sistema de energia solar é tudo igual, né? Então assim, tem suas particularidades. Então, por exemplo, hoje, quando começa a valer a pena para o consumidor final, né, para o cliente final, quando ele consome mais que 350, 400 reais de energia, né? Por quê? Porque é um investimento caro, os equipamentos são caros, a mão de obra tem todo o custo, né, da venda e fornecimento do equipamento. Trabalho de engenharia, então tem tudo isso por trás, né? Então assim, começa a ficar viável quem está aí tendo um gasto de 350 a 400 reais por mês de consumo. Não que quem consome menos não seja viável. Sim, como eu disse, é uma energia renovável, uma energia limpa e que você contribui com o meio ambiente, principalmente, né? É um sistema totalmente sustentável. Só que vai demorar mais tempo para ele... Exatamente. Então ele demora, em vez de demorar 3 anos e meio, até 4 anos, 5 anos, ele vai demorar 6, 7, até 8 anos. Mas é que nem eu falo pro pessoal. Falo assim, ó, jamais você pode falar que uma pessoa não pode gerar a própria energia. Você não sabe qual que é o intuito dela. Se é contribuição com o meio ambiente ou redução de custo, né? Redução do gasto aí em relação à conta de energia mesmo. Então assim, quando eu falo que o sistema fotovoltaico ele não é igual, por quê? Porque depende de um estudo, depende de uma análise, depende sim de um histórico de consumo, no mínimo aí 12 meses para você começar a fazer um cálculo. E não é só fazer o cálculo em cima da conta de energia, você tem que montar um projeto, você tem posicionamento de telhado. Daí depois de todo esse cálculo feito, você tem que ir para o local da instalação. E no local da instalação, você pega todas as interferências, né, como inclinação, orientação dos módulos, uma possível sombra, né, as construções hoje, as casas, a arquitetura das casas hoje, o telhado, né, tá bem retangular, bem quadrado.
a caixa d'água está bem no meio das construções. Telhado embutido. Telhado embutido, exatamente. Então o que acontece? Daí tem assim, ao lado, além da caixa d'água, tem uma torre do vizinho, tem uma árvore do vizinho, tem uma antena parabólica ou uma antena digital que faça sombra no local. Então todos esses fatores você tem que levar para o cálculo. Então são perdas. E como que a gente faz? Tem que ajustar o projeto. Então às vezes assim, você mandou sua conta de energia, a gente faz a primeira simulação ali, né, para saber o quanto você precisa, né? A pergunta é quantas placas eu preciso. Então se alguém me perguntar assim, de primeira, quantas placas eu preciso? Não sei, eu preciso fazer um cálculo, tem um estudo por trás, né? Então assim, cada casa é um caso, cada telhado é uma maneira de instalação, é um tipo de suporte, é uma orientação. Nem todo telhado hoje é perfeito, né? E a gente, cada vez mais, a gente foge de adaptações. Só para você ter uma noção, né? Depende também muito do que nem você falou do suporte, né? Do tipo de telha que você tem no telhado. Se é telha de fibrocimento, se é, né, cerâmica. Já muda tudo isso, né? Muda tudo. Tem a telha trapezoidal, que é a telha sanduíche ou telha metálica, tem a capa canal, tem a fibrocimento, né? Tem lá no sul, tem aquelas que é tipo uma manta, né? As telhas, elas são coladas, as telhas. Então, tipo, é usado em chalé. Exatamente, né? Porque tem um caimento maior, né? De inclinação. Então, assim, então, a gente pulou a principal parte, né? Como que funciona o sistema fotovoltaico. Então, a gente depende do sol, é um sistema totalmente que precisa de uma irradiação, né? Então, são colocadas placas, né? Dimensionado placas que vão em cima do telhado. Elas captam a energia do sol, converte na energia nossa alternativa, alternada, que é a nossa, né? Vamos dizer assim, é a energia que tem na nossa tomada. Passa por um equipamento, que é um inversor, que ele converte a corrente contínua e corrente alternada e é conectado na rede elétrica. A nossa ouvinte, a Luciana Menegatti, ela mandou aqui: bom dia, coloquei na minha casa no ano de 2022. Foi o melhor investimento que fizemos. Minha conta baixou de mais de R$600 mês para R$80 a R$100 mês. É excelente. Exatamente. Então, assim, que nem eu falei, mesmo com a mudança da lei, né, que agora é a lei 14.300, né, que foi assim, é um marco histórico, porque até então era uma resolução, agora virou lei. Então, assim, agora o cliente final, né, a pessoa que tem o sistema, ela tem os seus direitos. É uma coisa que estava como resolução, né, que a qualquer momento poderia mudar alguma coisa no meio do caminho. E agora não, virou lei, então ficou muito mais sério. Agora, o que precisa são maneiras, contribuição assim, do país, né, para ajudar o cliente, né, para ajudar as pessoas a adquirirem o sistema. Felipe, e como que funciona caso eu gere mais energia do que eu consumo? Eu perco essa energia gerada extra? Não, essa energia ela fica como saldo na sua conta de energia, ela está vinculada ao CPF ou CNPJ, né, no titular da conta de energia, e ela tem uma validade aí de 5 anos, então são 60 meses para você utilizar. Caso, vamos falar assim, um sistema que faz um ano que tá produzindo, a gente já vê que ele passou todos os períodos do ano, do verão ao inverno, né? Então ele já teve ali a alta produção, que é de outubro até fevereiro. Quando começa março, começa a queda. Quando chega em junho, é o pior mês de produção. Então, o que acontece? Os meses de menor produção, você utiliza os créditos dos meses de maior produção. Então, o que acontece? E passado um ano, a gente faz um estudo, faz um relatório e chega para o cliente e fala: fulano, olha, seu sistema passou todos os períodos, ainda você tem crédito. Agora sim, se você tiver um outro imóvel, bom, a gente pode transferir, né? Transferir não, a gente pode cadastrar um novo imóvel, mas tem que estar no mesmo CPF ou no mesmo CNPJ do titular da conta de energia. Esse fio B que você falou é relacionado à utilização da rede? O fio B foi um termo utilizado para a linha de transmissão. Ah, sim. E aí que eu queria perguntar, esses sistemas de geração de energia, eles não estão ajudando as operadoras a dar uma equilibrada na carga também? Porque, sim. Né, antes tinha que vir tudo lá
da hidrelétrica, lá das estações, subestações. Sem dúvida nenhuma. Com certeza, as concessionárias, hoje, elas compram menos quantidade de energia. Né? Principalmente, o que acontece? Como eu falei, meio-dia, vamos dizer que é o pico da geração. É o momento que tá todo mundo injetando. Que tá gerando energia na capacidade máxima. Itaipu, ela reduz a produção. Você entendeu? Então, assim, em vez de ela estar em carga máxima, ela reduz a produção. Por quê? Já está sendo produzida uma energia injetada na rede. Pelo sol. Exatamente. Então ela cai lá automaticamente. Eles reduzem as turbinas lá e começa a gerar menos energia na hidrelétrica. Então, aproveitando esse gancho, energia solar fotovoltaica no Brasil, nesse momento, ela tem crescido? Tem crescido muito, muito, né? Mesmo com a mudança da lei, né? O Brasil, ele fechou dezembro com 26 gigawatts de geração, né? Da fotovoltaica. E agora, os dados de junho da Absolar, que é a Associação Brasileira de Energia Solar, foi para 32 gigawatts. Então, digamos assim, é uma produção que só vem aumentando. Então o pessoal está adquirindo, não só o consumidor comum, né? Muitas fazendas de energia fotovoltaica, grandes campos de geração de energia, né? Tem o mercado de energia, tem agora cooperativas, então você monta aí, já tem até a parte de arrendamento de terreno para montar usinas fotovoltaicas, você entendeu? Então assim, só tem a crescer. Só tem a crescer. E Felipe, com essa tendência toda, as operadoras, as pessoas que trabalham, né, fazendo manutenção, tiveram que mudar algum protocolo, porque a gente fica sabendo de pessoas que não utilizam o sistema homologado, né? Porque os microinversores e inversores, aqueles que estão dentro do padrão, tudo certinho, com o trabalho técnico, de engenharia, tudo, né? Ele, quando desliga a rede, ele para de gerar e não injeta, né, na Exatamente. rede. Existe casos em que a pessoa vai lá e instala do jeito dele e acaba mandando energia mesmo a rede estando desligada. Existe essa possibilidade? Existe a possibilidade. Então, como que funciona? Foi que nem você falou. Os inversores e microinversores que são homologados, né, que tem o certificado do Inmetro e dos órgãos internacionais, ele já tem o dispositivo de proteção que chama anti-ilhamento. Então, quando ele sente que acabou a energia da rede, ele abre lá os capacitores dele, o sistema eletrônico, e ele para de injetar energia na rede. Por quê? Acabou a energia no bairro. Ou tá tendo uma manutenção. Manutenção no bairro. Então imagina, se você estiver injetando energia na rede, você vai... A rede não vai estar... A rede vai estar energizada, a companhia já desligou o bairro, mas você está injetando energia na rede. Então corre o risco do funcionário da concessionária tomar choque. Então o que acontece? Então tem os inversores e microinversores que são homologados e tem esse dispositivo, né? Agora tem outros tipos de equipamento que daí não é certificado e também daí não tem esse dispositivo, daí é um perigo, é um risco, né? E quando o sistema ele não é homologado, né, assim, se o micro e o inversor ele tem esse sistema de anti-ilhamento, ok, já é um fator importante. Uma proteção, né? Mas o que acontece? Se o sistema não é homologado na concessionária, o que vai acontecer com o medidor de energia? Quando você liga o seu sistema, o medidor de energia, se ele for o digital, ele vai ficar com um erro no visor. E se for aquele mecânico que tem o disquinho que fica girando, esse disquinho ele gira ao contrário. Então a primeira coisa que o técnico ou leiturista ele faz quando ele vai numa residência, primeiro tem que ter aquela plaquinha de geração de energia, tanto no medidor, como no topo do postinho. Então ele já chega sabendo que ele tem uma leitura em duplicidade para fazer, que é da energia injetada e energia consumida. E de repente ele chega lá, tá o display do medidor, tudo com asteriscos. Ele já vai notificar aquilo ali. Ele já vai pedir uma revisão, porque ele precisa de uma leitura, ele não consegue fazer a leitura. E quando é um mecânico, ele vai falar, poxa, o disquinho era para tá virando no sentido horário, tá virando no sentido anti-horário. Também é passivo, tem alguma coisa errada. Então é passivo de notificação, é passivo de fiscalização e também é passivo de multa. Então tem alguns casos que... Caracteriza esse furto nesse caso?
Na verdade, assim, a gente não pode chamar como um gato, como um furto, mas é um sistema irregular que você conectou numa rede elétrica. Que se ocorrer algo com algum funcionário da companhia de energia elétrica, você vai responder porque assim, né? não basta a empresa que está fornecendo para você fazer um projeto, ter uma engenharia, né, um corpo de engenharia, sendo que vai para análise para a companhia. Então também tem uma análise técnica, uma análise comercial da companhia. Então tem um estudo de rede, né? A companhia, ela não vai, assim, todo consumidor, ele tem o direito de gerar sua própria energia. Então ela não vai barrar a sua geração, mas ela faz um estudo na rede. Será que o equipamento é certificado? Então ela vai analisar se é certificado. Será que o bairro tem capacidade de injeção de energia? Será que o transformador do bairro ele está dentro dos padrões, do parâmetro? Se não tiver, a companhia ela vai ter que trocar. Ela não vai repassar esse custo até então para o cliente final, né? Para a unidade de consumo. Então, assim, tem um estudo também da rede. E daí você coloca um sistema que você compra pela internet, né? E você mesmo instala, você não passa uma confiança. Você não passa uma confiança e a concessionária não sabe. Então pode dar até interferência na rede, pode mexer com a frequência da rede e tudo mais. O nosso ouvinte Celso, lá da cidade de Eliassols, mandando um bom dia. Ele falou que além de valer a pena, né, esse tipo de energia solar, ele falou que também vale muito a atenção que ele tem no comércio dele, pelo que eu entendi aqui, a manutenção das placas para uma boa eficiência do aparelho. A limpeza, quer dizer, né? A limpeza é um fator muito importante, né? As pessoas, elas não levam muito em conta isso, né? Então, o que acontece? As placas, ela tem uma moldura em alumínio. E essa moldura, ela é um pouquinho sobressalente. Então, dependendo da inclinação desse módulo, ela vai acumulando poeira. E nós estamos numa região muito empoeirada, cisco de cana, né? E então vai acumulando. Esse acúmulo, ele forma uma película em cima das placas do módulo. Então o que acontece? Você vai perdendo geração. Então assim, pelo menos uma vez por ano tem que fazer uma manutenção preventiva. Ou principalmente quando demora para chover, né? Porque quando chove ainda dá aquela... É que assim, o módulo ele é feito de um material que ele quando vem a chuva, ele já tira uma boa parte dessa poeira. Mas assim, quando você fica um bom tempo sem dar essa manutenção, precisa de uma atenção, de uma limpeza mais afinada. Pra gente finalizar, energia solar fotovoltaica, vale a pena? Vale sim, vale muito a pena, né? Diversos fatores, você contribui com o meio ambiente, é uma energia renovável, é uma energia sustentável e a gente coloca em prática aí e a gente consegue provar, né, para o cliente final que é um sistema que vale muito a pena. Falando bem rapidinho, Tony, desculpa aí também pelo horário, sobre linha de crédito, né? Então hoje o que acontece? Tem algumas linhas de crédito, de financiamento, que você acaba trocando a sua conta de energia pelas parcelas do financiamento. Então, a única coisa que aconteceu é que de 2022 e 2023, a taxa Selic está muito alta, então aumentou um pouquinho a taxa de juros. Então a gente não consegue trocar 100% a conta de energia, o valor, né, da conta de energia pela tarifa, mas é uma linha de crédito voltada à sustentabilidade. Então, muitos bancos, muitas financiadoras, ela tem essa linha de crédito voltada a sistema fotovoltaico. Tá? Então, assim, energia solar, ela vale a pena. Lógico que tem que ser um sistema bem dimensionado, um sistema, não basta jogar placas em cima do telhado achando que você vai ter um retorno sem ter feito um estudo por trás. Então agora, pra gente finalizar, os nossos ouvintes que se interessarem por esse negócio, deixa o telefone aí para entrar em contato, Felipe. Vamos lá, nós temos 2 telefones, né? Tem o fixo lá do nosso comércio, que é o 19 3491 3558, e tem o celular, né? Tanto voz ou por WhatsApp, que é o 19 99 275 2726. Ou 999 275 2726. 2726. Tá bom? Vaz Engenharia. Tem toda a parte lá nossa equipe comercial lá para atender e tirar todas as dúvidas, tá?
independente cliente ou futuro cliente, se já fez sistemas com a gente ou não fez sistemas com a gente, nós estamos de portas abertas aí para atender todo mundo. E depois nós temos a nossa comissão aqui, porque você já estourou nosso break comercial. Já, né? Tchau. Vamos lá, então. Um abraço para todos. Até daqui 15 dias. Ótima quarta-feira. Um abraço. Obrigado.